Estou trazendo um compilado das pérolas da extrema-direita bolsonarista das últimas 24 horas. Flávio Dino, que vira o maior pesadelo real de deputados bolsonaristas, Flávio Bolsonaro, que impõe a força-votação da anistia, e também o deputado fujão Alexandre Ramagem, que quer fazer suas próprias regras de trabalho na Câmara. Quando eu olho para tudo o que aconteceu nas últimas 48 horas, eu tenho a sensação de estar assistindo a uma espécie de novela política em que cada capítulo tenta corrigir o desastre do anterior, mas acaba criando ainda mais contradições e mais problemas para o próprio bolsonarismo. E, sinceramente, o que eu vejo aqui é um movimento que não é só político. É quase um pedido de socorro, um grito desesperado de um grupo que percebeu que perdeu o controle não apenas da narrativa, mas da própria capacidade de mobilizar apoio fora da sua bolha tradicional. Na minha opinião, essa reunião convocada às pressas pelo PL depois da prisão de Jair Bolsonaro não foi apenas uma resposta institucional. Foi uma tentativa urgente de reorganizar um campo político que está desnorteado, fragmentado e, principalmente, encurralado pelos próprios erros. E isso fica ainda mais claro quando a gente analisa quem estava lá. Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Jair Renan, toda a ala mais direta da família reunida numa mesa onde, muito mais do que discutir estratégia, eles precisavam reconstruir alguma sensação de controle depois de um dos dias mais humilhantes da história recente do grupo. E digo humilhante não no sentido pessoal, mas político, estratégico, simbólico. Porque, goste-se ou não, um ex-presidente preso e ainda por cima exposto em um vídeo rompendo tornozeleira é um golpe devastador para qualquer projeto de poder. E eles sabem disso. E é justamente por isso que, na minha visão, essa reunião já nasce carregada de um tom desesperado. O próprio Flávio Bolsonaro, em vez de apresentar um plano realista, veio com a tese de que a anistia é o único objetivo da oposição. Ora, se a única estratégia é a anistia, isso já deixa claro que não há nenhuma defesa sólida sendo construída em torno da inocência do pai. Porque se você acredita que alguém é inocente, você trabalha para provar isso, não para apagar os crimes. E quando Flávio diz com todas as letras que não aceita acordo de redução de pena e só quer anistia completa, isso revela duas coisas. Primeiro, que eles sabem que juridicamente a situação é grave. Segundo, que agora a estratégia é política, não jurídica. E política da pior forma. Aquela política do tudo ou nada, do ou salva o chefe ou implodimos juntos. Ao mesmo tempo, Rogério Marinho reforça esse discurso dizendo que espera votar uma proposta de anistia já na próxima semana. Repare, nem tentaram construir outra narrativa, nem tentaram apresentar um argumento jurídico, nem tampouco buscar uma saída institucional real. Já partiram direto para a solução política extrema. E, na minha opinião, isso mostra exatamente o nível de desespero que tomou conta do bolsonarismo. Quando você olha para o quadro geral, é impossível não enxergar que eles estão com medo. Medo real. Medo de perder o capital político, medo da reação da base, medo do avanço das investigações, medo, inclusive, de que outros aliados acabem abandonando o barco conforme as consequências se aproximam. E é aí que entra o que, para mim, é o detalhe mais revelador dessa história. O próprio Flávio Bolsonaro dizendo que o pai foi humilhado com a divulgação do vídeo da tornozeleira e justificando o comportamento do ex-presidente com a alegação de que ele estaria sob efeito de medicamentos. Isso, na minha percepção, é mais um capítulo daquele mesmo roteiro que eu venho denunciando há anos. Quando eles não conseguem justificar um ato, apelam para desculpas emocionais, psicológicas, médicas, qualquer coisa que consiga suavizar a gravidade do ato. E isso sempre vem acompanhado de uma tentativa de colocar o STF como vilão, o que não surpreende, porque faz parte do manual da extrema-direita brasileira.
criar inimigos institucionais para manipular a opinião pública. Mas o ponto que mais chama minha atenção é o seguinte: toda essa conversa de anistia acontece justamente no momento em que o PL demonstra interesse em transformar esse caos em oportunidade eleitoral para 2026. E, sinceramente, isso escancara a lógica de poder que eu venho criticando há muito tempo. Para essa turma, o que importa não é melhorar o país, não é reconstruir credibilidade, não é ajustar o rumo. O foco é exclusivamente eleitoral, é puramente estratégico. Não existe reflexão, não existe meia-culpa, não existe aprendizado com os erros. Existe apenas uma obsessão em retomar o poder, mesmo que isso exija distorcer os fatos, manipular narrativas ou tentar pressionar instituições como o Supremo Tribunal Federal. Agora vamos ver como é que o Flávio Dino virou pesadelo para os deputados golpistas, os picaretas que fazem do dinheiro público farra particular. O que aconteceu nos últimos dias no Congresso Nacional revela algo que, na minha opinião, muita gente já desconfiava, mas poucos tinham coragem de dizer abertamente. Existe um pavor crescente dentro de setores da política brasileira quando o assunto é transparência. E esse medo ganhou nome, endereço e CPF, Flávio Dino. Eu acho curioso observar como esse movimento se intensifica exatamente no momento em que o ministro decide fazer aquilo que sempre deveria ter sido o mínimo esperado de qualquer autoridade: investigar possíveis irregularidades no uso de dinheiro público. Mas, para alguns parlamentares, isso parece ser tratado quase como uma afronta pessoal. E quando eu vejo essa reação, quando percebo a histeria de certos setores do Congresso, fica evidente para mim que o problema não é o Flávio Dino em si. O problema é o que ele simboliza. Ele representa o fim daquela farra silenciosa onde emendas parlamentares eram distribuídas, redistribuídas e manipuladas como se fossem patrimônio privado de políticos que há décadas se acostumaram a operar sem prestar contas a ninguém. Na minha opinião, falar de emendas parlamentares no Brasil é tocar num dos nervos mais sensíveis da velha política. Porque, apesar de todo o discurso oficial, todo mundo sabe que existe uma parte significativa dessas emendas que vira moeda de troca, vira ferramenta eleitoral, vira instrumento de manutenção de poder. E quando alguém aparece querendo colocar ordem nessa bagunça, exigir transparência, cruzar informações e apurar suspeitas, é claro que isso gera desconforto. Um desconforto que, na minha visão, tem muito mais a ver com o medo de perder privilégios do que com qualquer preocupação real sobre institucionalidade. Por isso me chama a atenção esse movimento recente em que Flávio Dino, diante de denúncias trazidas por entidades sérias como Transparência Brasil, Transparência Internacional e Contas Abertas, determina que a Polícia Federal investigue 2 deputados suspeitos de envolvimento no desvio de emendas parlamentares. E aí, a narrativa do pânico se espalha rapidamente, como se investigar fosse um ataque, como se apurar fosse um ato autoritário, como se pedir explicações fosse crime. E para mim fica muito claro que esse incômodo todo não está acontecendo por acaso. O que eu vejo aqui é uma tentativa desesperada de parte da direita e da extrema-direita de transformar seu próprio desconforto em narrativa política, tentando pintar Flávio Dino como uma ameaça ao Congresso, quando na verdade o que ameaça o Congresso não é a transparência, é a falta dela. E quando surgem suspeitas como as que envolvem o deputado Pedro Lucas, do União Brasil do Maranhão, e Zezinho Barbari, do PP do Acre, sobre o desvio de dinheiro público destinado à recuperação de estradas, incluindo, pasme, estradas abertas no meio de terras indígenas, eu acho que é mais do que legítimo que a Polícia Federal investigue. Aliás, eu diria que é fundamental. É o básico, é o mínimo que qualquer democracia madura deveria exigir.
Então, quando começam a surgir esses relatos de que em Arari, no Maranhão, mais de R$ 1 milhão destinados a obras simplesmente sumiram, e que no Acre as emendas supostamente beneficiaram familiares de um parlamentar, eu não consigo entender o motivo de alguém achar que isso não deve ser apurado, a não ser, claro, que o objetivo seja proteger privilégios e evitar qualquer investigação que possa atingir determinados grupos políticos. E é exatamente por isso que, na minha opinião, Flávio Dino virou o pesadelo de alguns parlamentares. Não porque esteja fazendo algo errado, mas porque finalmente alguém está fazendo o que precisa ser feito. Agora, vamos falar do fujão Alexandre Ramagem, que quer exercer seu mandato à distância, como se isso fosse possível. Ele deseja fazer suas próprias regras quanto deputado. O que aconteceu com Alexandre Ramagem nos últimos dias, na minha visão, é o retrato perfeito de como uma parte da extrema-direita brasileira tenta transformar fuga em bravura, descumprimento da lei em heroísmo e irresponsabilidade em martírio político. Eu olho para esse episódio e vejo como ele revela algo muito mais profundo do que simplesmente um parlamentar pegando um avião e indo embora para os Estados Unidos depois de ter sua prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal. O que eu vejo é uma espécie de roteiro repetido, onde certos grupos tentam convencer o cidadão comum de que eles não precisam seguir regras, não precisam respeitar as instituições e, se forem cobrados, podem simplesmente escapar, postar um vídeo nas redes sociais e fingir que está tudo bem. Quando Ramagem aparece dizendo que está regular, que pode continuar exercendo o mandato à distância, que está respaldado pela Constituição, o que me parece é que ele tenta transformar uma condenação por tentativa de golpe em uma espécie de licença especial para continuar atuando como se nada tivesse acontecido. E o mais impressionante é que parte do eleitorado de extrema-direita acredita nisso, reproduz isso, defende isso, como se fosse normal um deputado condenado fugir do país e ainda assim exigir salário, gabinete e prerrogativas parlamentares. O que eu quero trazer aqui neste vídeo é justamente essa análise. O que significa essa fuga? Qual é o impacto político real desse gesto? Porque isso virou um problema não só para o Supremo, mas também para a Polícia Federal e principalmente para a Câmara dos Deputados. E também quero discutir algo que está sendo pouco falado, mas que para mim é central, como esse episódio alterou completamente o clima em torno de Bolsonaro e dos outros condenados, colocando todos sob uma vigilância muito mais rígida e mostrando que, quando um tenta driblar a justiça, todos pagam o preço. Quando eu olho para essa fuga do Ramagem, eu enxergo um movimento calculado, mas ao mesmo tempo extremamente amador, típico dessa ala que tenta parecer estrategista, mas que invariavelmente entrega mais problemas do que soluções para o próprio grupo político. Na minha opinião, o ponto central aqui não é apenas o fato de ele ter fugido, mas sim o discurso que ele tenta construir depois que já está fora do país. Ao afirmar que continua regular, que pode exercer o mandato à distância e que estaria respaldado pela Constituição, Ramagem tenta produzir uma narrativa alternativa ao que realmente aconteceu. Ele fugiu após ter sua prisão decretada. Não tem mistério, não tem interpretação mirabolante. A ordem foi emitida e ele saiu do território brasileiro para evitar ser preso. O resto é cortina de fumaça. E aí entra um aspecto que me intriga profundamente. Por que essa ala da extrema-direita insiste em tratar o Estado como se fosse uma espécie de buffet self-service, em que cada um decide o que quer seguir ou não? Quando convém, eles dizem defender a Constituição. Quando não convém, dizem que a Constituição não vale, que o STF é tirano, que a Polícia Federal está perseguindo patriotas. Nesse caso, o discurso é ainda mais contraditório, porque Ramagem tenta convencer todo mundo de que fugir não invalida o mandato,
não fere o decoro, não impede trabalho parlamentar. Mas é claro que isso não tem sentido algum. A própria Câmara já deixou claro que parlamentar condenado, fugindo do país, não pode seguir exercendo o mandato do exterior. Há regras, há limites, existem instituições. Mesmo assim, ele tenta transformar a exceção em norma, e muita gente embarca nessa ficção jurídica. Quando vejo Lindbergh Farias pedindo o corte imediato do salário de Ramagem, eu entendo o ponto. Como é possível um deputado condenado, declarado foragido, continuar recebendo recursos públicos? Como é possível manter gabinete, estrutura, assessores, tudo financiado pelo povo brasileiro, enquanto ele vive tranquilamente em outro país, gravando vídeos em redes sociais e dizendo que continua em atividade? Na minha visão, essa complacência institucional é fruto de anos de normalização de abusos cometidos por grupos que se acostumaram a testar os limites do sistema. Eles avançam, avançam, avançam e quando finalmente alguém reage, tentam vender a ideia de que estão sendo perseguidos. E o mais interessante e perigoso é que eles conseguem convencer uma parcela significativa da população. Ramagem, assim como tantos outros ligados ao bolsonarismo, utiliza um discurso muito bem ensaiado. Sou vítima do sistema, sou perseguido político, estou defendendo a liberdade. Isso cola porque há um ecossistema inteiro, influencers, páginas, grupos organizados, que trabalha 24 horas por dia para manter esse teatro funcionando. Esse ecossistema alimenta a ideia de que fugir não é fuga, é resistência, que descumprir a lei não é crime, é ato de coragem, que condenação por tentativa de golpe não é responsabilidade, é injustiça. Quando digo que essa fuga foi uma desmoralização para a Polícia Federal e para o Supremo Tribunal Federal, não estou dizendo que as instituições fracassaram. O que eu vejo é que esse episódio expôs um problema que já vinha sendo empurrado com a barriga. A sensação de que certos atores políticos podem simplesmente ignorar as decisões judiciais e nada acontece. Ramagem, ao conseguir sair do país antes de ser preso, mostrou a fragilidade logística do sistema. E essa fragilidade agora está cobrando seu preço. Porque depois do que aconteceu com ele, a vigilância se multiplicou, e isso recai sobre quem? Sobre Bolsonaro e todos os outros condenados. O sistema reagiu. A margem de manobra evaporou. A fuga do Ramagem, na prática, tornou tudo mais rigoroso para os demais envolvidos. E aqui entra outro ponto que precisa ser dito. Politicamente, esse gesto foi um tiro no pé para a própria extrema-direita. Não apenas passou a impressão de que o grupo está desorganizado e desesperado, mas colocou aliados em posição de risco. Vários bolsonaristas que ainda acreditavam ter algum espaço para manobras agora estão sob vigilância reforçada, porque o gesto do Ramagem acendeu um alerta institucional. O recado que ficou foi o seguinte: se vocês tentarem fugir, nós estaremos olhando. E isso tem impacto real, sim. Tem impacto sobre os outros processos, tem impacto sobre a percepção pública e tem impacto dentro da própria militância que começa a perceber que o castelo de cartas está ruindo. Para mim, um dos elementos mais simbólicos é o efeito que isso teve sobre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e especialmente sobre Hugo Mota, que está no comando interino. Porque agora a pergunta é inevitável. Vai virar moda a Câmara pagar salário para parlamentar foragido? É isso que o legislativo brasileiro quer passar para o mundo? 3 parlamentares já fugiram. 3. E todos usando a mesma desculpa. Vou continuar trabalhando à distância. Isso não existe. Isso fere o princípio mais básico da função parlamentar. Mas, como sempre acontece nesse campo da direita radical, eles buscam um jeitinho, um improviso, uma brecha, uma interpretação conveniente da lei. É sempre assim.
No fim das contas, o que me parece é que essa fuga expôs a verdadeira face do projeto político ao qual Ramagem pertence. Um projeto que tenta se colocar acima das instituições e que, quando finalmente é confrontado, corre. Literalmente. É muita gente querendo viver vida boa com o dinheiro do povo, dinheiro público, dinheiro nosso. É por isso que temos que insistir em sufocar essa gente, para que elas entendam de uma vez que o Brasil é dos brasileiros.